5 faculdades públicas de medicina mais fáceis de passar em menos de um ano. Vamos falar sobre isso. Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano. Exatamente. O que eu trouxe aqui hoje? As 5 faculdades mais fáceis de passar em medicina em menos de um ano. Exatamente. Lembrando que eu estou falando das 5 públicas. É claro que se eu estiver falando de faculdades particulares, aí o nível muda e aí a gente tem outras opções. Mas aqui é de faculdade pública. Então, se você quer passar em medicina em uma faculdade pública em menos de um ano, essas 5 são as suas melhores opções. Tudo bem? Então, vamos lá, Débora, quais são elas e por quê? Porque não basta saber quais são, mas por que elas são mais fáceis e como eu consigo minha vaga nessas faculdades. Tudo bem? Esse é o foco do vídeo. Então, se você quer saber quais são, se você quer saber por quê e mais ainda, quer saber como, você precisa ficar até o final e eu vou te pedir um favor. Eu venho gravar esses vídeos aqui para vocês com muito carinho, com muita vontade de contribuir com a sua aprovação. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, é uma troca que a gente está tendo aqui e eu vou entender que você gosta do conteúdo, que você gosta das dicas e me faz vir aqui gravar outros conteúdos para você. Tudo bem? Bora lá! Quais são as 5, Débora? As 5 faculdades públicas que a Banca VUNESP prepara. FAMEMA, FAMERP, UEA, UNESP e Unifesp. Débora, elas são as mais fáceis? Sim. E por quê? Vamos entender por quê. A Banca VUNESP ela prepara mais de 40 provas por ano, sendo que 5 são públicas. E, Débora, por que elas são mais fáceis? Por vários motivos. Primeiro, porque o formato que a Banca VUNESP prepara os vestibulares contribui muito na hora da prova. O fato de ser uma prova colorida, o fato de a VUNESP não aceitar pegadinhas na prova ajuda bastante. O fato de a gente conhecer os 3 pilares que a Banca VUNESP prepara, que eu tanto falo aqui no perfil para vocês. A Banca VUNESP tem 3 pilares padrão para fazer qualquer prova, ela respeita isso para todas as provas. Então, se eu conhecer esses 3 pilares, eu consigo fazer qualquer prova que a Banca VUNESP prepara, certo? Porque a Banca VUNESP é previsível, não só com relação ao tipo de conteúdo, mas também até mesmo a ordem das questões. Por quê? A ideia da VUNESP não é te pegar, né, a fazer uma pegadinha com você, não é querer te prejudicar. Pelo contrário, ela realmente quer selecionar os melhores candidatos para essas faculdades. E isso contribui muito com o estudo de vocês. Eu vou falar de cada uma delas e no final eu vou falar como vocês se preparam para elas. Olha só, nós temos provas níveis 1, níveis 2 e níveis 3 nessas 5. Nível 1, FAMEMA e UEA. Nível 2, nós temos FAMERP e UNESP. E nível 3, nós temos a Unifesp. Vamos falar sobre as provas níveis 1 primeiro. Olha só, 2 provas níveis 1 completamente diferentes. Nós temos FAMEMA, que é uma prova nível 1 que tem 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. E temos a UEA, que são 84 questões objetivas no primeiro dia, 36 no segundo com uma redação. Tudo objetiva, tá? Não tem dissertativa na UEA. Características. Dentro da FAMEMA, boa parte das vagas é para ampla concorrência. Na UEA, não. Existem várias cotas para quem é da região do Amazonas. Então, o que eu recomendo? Se você não é de lá, priorize outra prova, tá? Porque para ampla concorrência nós temos ali 5 vagas, 7 vagas, é um número muito pequeno. Então, é um risco muito grande colocar toda a concentração ali. Mas é uma prova extremamente objetiva, extremamente direta. Entre o EA e FAMEMA, a UEA é ainda mais tranquila de se fazer do que a FAMEMA. O único problema da UEA é que eu tenho que estar muito atenta à geografia local, porque isso é cobrado lá, né, regional. Mas é uma prova muito mais fácil e a quantidade de vagas é muito menor. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, beleza? FAMEMA é uma prova nível 1, extremamente objetiva, extremamente direta, sem contexto, sem interpretação. A única desvantagem é que você precisa gabaritar. Sua margem de erro para conseguir uma aprovação na FAMEMA é de uma questão de um ponto, é muito baixa. Débora, você disse que era mais fácil? A prova é muito mais fácil. E tem 2 coisas importantes. A prova tem um nível mais fácil e é extremamente previsível. Se eu te disser o que vai cair, a ordem que vai cair, e você estudar da forma certa, é inevitável seu bom resultado. Beleza? As outras 2 nós temos FAMERP e a UNESP.
Duas provas níveis 2, elas são iguais? Eu consigo me preparar para essas duas provas ao mesmo tempo? Sim e não, não e sim. Olha só, você consegue se preparar para essas duas provas ao mesmo tempo que a banca Vunesp prepara, até porque é a mesma banca e ela usa os mesmos três pilares para preparar as duas. Porém, são provas completamente diferentes. Diferentes? Sim. A FAMERP, nós temos 80 questões objetivas no primeiro dia, 20 dissertativas no segundo e uma redação. Ela é uma prova que tem pouca característica interdisciplinar, tem um pouco mais de contexto, com um nível de exigência muito maior que a FAMEMA. Quando a gente vai para a Unesp, nós estamos falando de uma prova filosófica, de 90 questões no primeiro dia, uma nota de corte, né, de 81, 82 pontos para esse ano, para depois você fazer a segunda fase, para quem passar para a segunda. Só que a Unesp é uma prova filosófica, muito contexto, muita interpretação. Então, mesmo a FAMERP sendo uma prova nível 2, ela ainda tem, essa característica de interpretação menor do que a Unesp. Então, se você é uma pessoa que leva jeito, que gosta, que está super bem na interpretação, na leitura, a Unesp é uma boa pedida. Se você gosta de interpretar gráficos, tabela, mas não gosta tanto de contexto, FAMERP é melhor para você. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, nós temos a prova nível 3, que é a Unifesp, que é um sistema misto. A Unifesp nós temos Enem como primeira fase e Vunesp como segunda. Para que você tenha chance dentro da Unifesp, você precisa acertar em torno de 145, 150 no Enem. Isso é um pré-requisito, tá? E não tem como você usar o Enem de outros anos. Tem que ser sempre o ano atual que você vai prestar o vestibular. Nota de corte dessas provas todas são extremamente altas. Débora, você me disse que são as provas mais fáceis das faculdades públicas. Sim. E agora eu vou te dizer por quê e como você vai se preparar para isso, tá? Para você atingir sua aprovação. Por que elas são mais fáceis? A banca Vunesp, ela tem os pilares fundamentais. Qual que é o primeiro pilar fundamental? Conteúdo base. O mesmo conteúdo que você pega na FAMEMA, na UEA, na FAMERP, na Unesp e na Unifesp. Exatamente. Exemplos: estequiometria, química orgânica, elétrica, probabilidades, geometria plana, espacial, gramática. Tem vários conteúdos que são recorrentes para todas as provas. Se você estudar um conteúdo, você conseguiria se preparar para todas. Débora, então, vou dar um exemplo português aqui, tá? Figura de linguagem. Vai cair na prova? Vai. Todas elas? Sim. O que muda? O grau de complexidade dessa questão, o tipo de exercício. Então, âncora e comando muda. Se eu for fazer FAMEMA, eu tenho que saber figura de linguagem. Só que eu tenho que treinar determinados exercícios que tem aquele comando, aquela característica, aquele tipo de questões, aquele grau de complexidade. Se eu for fazer uma questão da Unesp de figura de linguagem, é claro que é outro perfil. Vai ter mais contexto, vai ter mais coisas interdisciplinares. Eu posso misturar isso com uma outra matéria. É diferente. Então, o tipo de questão que eu vou ter que fazer para eu treinar para a Unesp, sendo a mesma matéria, é diferente. Entende? Então, uma coisa que a banca prioriza é o conteúdo base. Você vai ter química orgânica em todas essas provas. A questão é qual o tipo de reação, como essa reação vai ser cobrada, se vai ter contexto ou se não vai. Essa é a sacada, tá? Então, é um pilar fundamental. Sabendo quais são esses conteúdos base, eu preciso aprender o conceito e só aplicar de acordo com a prova que eu quero passar. Se eu vou fazer uma prova nível 1 estilo FAMEMA, eu vou fazer determinados exercícios. Se eu for fazer uma prova nível 2 estilo FAMERP, eu vou fazer determinados exercícios. E aí, você tem que ter o material, obviamente, e a orientação de acordo com a prova que você realmente quer passar. Porque aí você tem que ter listas no mesmo nível, com as mesmas características, mesmas âncoras e mesmo comando. Mas a matéria é a mesma. Tudo bem? Segundo pilar fundamental da banca Vunesp é o conteúdo específico, que também é previsível. Então, olha só, existem alguns conteúdos e algumas características que são típicas da Unesp. Então, quem vai fazer Unesp tem que estudar, mas quem vai fazer FAMEMA não precisa. A FAMERP tem conteúdos específicos, tá? Então, quem vai fazer FAMERP precisa saber quais são. Quem vai fazer Unesp, não. Boa notícia, FAMEMA e Unifesp quase não se usa conteúdos específicos. Elas gostam muito de conteúdo base. Claro que com níveis completamente diferentes, tá, gente?
Então, uma questão de probabilidade na FAMEMA tem um grau de complexidade. Uma questão de probabilidade na Unifesp tem outro completamente diferente. Mas gostam muito de conteúdo base. A Unifesp não cobra conteúdo específico. A FAMEMA cobra pouco. Tem, esse ano vai ter, mas é uma porcentagem muito pequena. Então, tem essas particularidades. E a UEA praticamente também não tem. Então, são provas diferentes e previsíveis. Critério de correção é o nosso terceiro pilar fundamental da Banca VUNESP. Cada prova tem o seu critério, nenhuma delas é idêntica. Então, olha só, FAMEMA tem um critério de correção que aceita muita lógica, linha de raciocínio que você segue, desde que você respeite a âncora e o comando. Beleza? FAMERP e UNESP, FAMERP um pouco mais chatinha com relação ao critério de correção. A UNESP tem o seu critério próprio, que tem várias possibilidades, então é importante eu conhecer. E a Unifesp também tem essa pegada da FAMEMA, de entender, de aceitar a lógica, desde que você respeite âncora e comando. Agora vem a melhor notícia para quem ficou até o final. Olha só, por que são as provas mais fáceis de passar? Somente 30% do conteúdo programático de todo o ensino médio, de tudo que você vê no cursinho tradicional, é possível ser cobrado nessas provas. Então, olha só, se eu resolver fazer as 5 provas públicas que a Banca VUNESP prepara, eu preciso estudar 30% do que um cursinho tradicional oferece durante o ano. Exatamente. Então, olha só, olha a quantidade de conteúdo que eu eliminei da minha frente. Deu para pegar essa? Então, olha só, ao invés de eu estudar todo o conteúdo que o cursinho me dá durante o ano inteiro, eu só preciso de 30%. Esses 30% já contempla conteúdo base e conteúdo específico. O que significa isso? Que se você estiver estudando todo o conteúdo programático, infelizmente está perdendo 70% do seu tempo, da sua energia, e muito provavelmente você vai ficar na lista para o próximo ano. Então, por isso que são as provas mais fáceis. Se você já sabe quais são esses 30%, não faz o menor sentido estudar diferente disso. Você só precisa garantir 30%, ok? E pegar todo o seu tempo, toda a sua energia e colocar nisso. Outra boa notícia de bônus aqui. Além de você só ter 30%, é possível... Agora escuta com atenção. Presta atenção em mim. Não é só possível prever o conteúdo. É possível prever o conteúdo e a ordem que esse conteúdo vai aparecer. Então, a primeira questão de matemática, qual que é o assunto? Primeira questão de física, qual que é o assunto? Primeira questão de português, isso é possível, porque a Banca VUNESP é extremamente previsível. Conforme eu havia falado no começo do vídeo, a VUNESP não quer fazer pegadinha, não quer te sacanear. Pelo contrário, ela quer avaliar se você sabe ou se você não sabe, se você está apto ou não para estudar naquela faculdade, tá? Então, por isso que é super possível você se preparar e passar em qualquer uma dessas provas em menos de um ano. Agora, olha só, se você não tinha previsto fazer esses vestibulares, você está perdendo tempo, tá? Então, olha só, sem a menor sombra de dúvidas, a Banca VUNESP é a sua melhor opção, porque você tem 5 chances no mesmo ano. Ao contrário de Enem, que é uma chance por ano. Se deu bem, ok. Não deu bem, só no próximo ano, tá? E é possível se preparar para todas elas, desde que você conheça as regras do jogo de cada uma delas. Então, quais são as regras da FAMEMA? Quais são as regras da FAMERP? Débora, tem muita coisa, é muito difícil? Não, não é. É extremamente tranquilo de se preparar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, e eu espero te ver aqui numa próxima oportunidade. Então, para você não perder nada, já curte o vídeo, se inscreve, clica no sininho, faz tudo que tem que fazer aqui, deixa seu comentário, se você quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, deixa aqui, que vai ser um prazer ver e te responder. E eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.